Olá, queridos alunos! Hoje daremos início ao terceiro aulão de História segundo bimestre, cujo tema será Período entre Guerras. Boa aula! O chamado período entre guerras na história corresponde ao momento que ocorreu entre o final da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Esse período foi marcado e caracterizado por várias dificuldades enfrentadas pelos países de todo o mundo, e principalmente aqueles que participaram da Primeira Guerra Mundial e foram derrotados no conflito. Durante essa fase, vamos compreender dois acontecimentos muito importantes: a crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários na Europa, como o nazismo e o fascismo. Terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América era um país que apresentava a melhor situação e possuía as melhores perspectivas financeiras. Quando os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, devia cerca de 3 bilhões de dólares e no final da guerra já era credor de 11 bilhões de dólares. Os Estados Unidos tinham essa situação nesse momento, pois, diferente de outros países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, ele entrou tardiamente no conflito, não tendo seu território afetado pelas batalhas. Ao contrário disso, os Estados Unidos obtiveram ganhos financeiros e políticos, enquanto muitos países depois da Primeira Guerra Mundial estavam diminuindo sua produção agrícola e industrial. Como consequência da guerra, os norte-americanos intensificavam sua capacidade produtiva exportadora, ajudando inclusive os países afetados na Primeira Guerra Mundial, ofertando também empréstimos. Portanto, no início da década de 1920, a produção industrial e agrícola dos Estados Unidos crescia progressivamente. Contudo, vai chegar um momento em que os Estados Unidos não conseguiram manter os níveis de consumo de sua produção elevados, ou seja, não existiam consumidores para comprar praticamente tudo o que era feito e colocado à venda pelos norte-americanos. E então, essa situação deu início durante o período entre guerras nos Estados Unidos à chamada crise de 1929, que também ficou conhecida como crise de superprodução. Nessa crise havia excesso de mercadorias e produção e poucos compradores, e a crise foi gerada por dois motivos principais. No plano interno, os salários dos norte-americanos eram mantidos baixos, diminuindo assim seu poder de compra. E no plano externo, os países europeus, maiores consumidores dos produtos estadunidenses durante a guerra, aos poucos recuperaram sua economia e deixaram de comprar produtos industrializados dos Estados Unidos. Na época em que começou a crise de 1929, para piorar a situação, contribuindo para o desequilíbrio do país, o presidente dos Estados Unidos, Clark Hoover, que era membro do Partido Republicano e defensor do liberalismo, não queria interferir na economia para salvar o país. Mediante o avanço da crise, ocorreu também um outro episódio importante que marcou o período entre guerras, que foi o chamado crack, ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no qual as ações das empresas norte-americanas negociadas na bolsa não conseguiam compradores, havendo uma grande queda no preço desses títulos. Um dos efeitos mais desastrosos da quebra da Bolsa de Valores na crise de 1929, que afetou não só os Estados Unidos, mas o mundo todo, e muitos países, principalmente aqueles que eram dependentes da economia norte-americana, foi a onda de falências de empresas e desemprego no país, que ficou conhecida como Grande Depressão. A crise de 1929 nos Estados Unidos só começou a ser resolvida e o país voltou a crescer novamente quando novas eleições ocorreram em 1932 e um novo presidente foi escolhido, já que a crise havia desmoralizado o Partido Republicano. O novo presidente escolhido foi o candidato do Partido Democrata conhecido como Franklin Delano Roosevelt, e ele, durante seu governo, aplicou um plano de emergência para recuperar a economia do país, denominado New Deal, ou Novo
novo acordo. Esse plano tinha forte influência das teorias do inglês John Keynes, no qual a economia capitalista só se manteria equilibrada e estável com a participação do Estado, o chamado intervencionismo estatal, que era contrário ao liberalismo. Com o New Deal proposto pelo governo do presidente Roosevelt, o Estado passou a investir em obras públicas para gerar empregos, criou também bancos de investimento para manter a produção do país e também o salário-desemprego para proteger os trabalhadores e seu poder de compra. Com todas essas medidas ao longo do tempo, os Estados Unidos já começou a apresentar índices de recuperação da economia. Outro episódio marcante do período entre guerras que já citei no início da aula foi a ascensão, ou seja, o início dos regimes totalitários na Europa, como o nazismo e o fascismo. A palavra totalitário significa um regime autoritário, que priva as formas de liberdade individual e qualquer forma também de oposição. E na época, devido à crise de 1929, uma onda de insatisfação e contestações populares passou a assustar os grupos dominantes e a classe média em muitos países europeus afetados pela crise, pois eles tinham medo de que, como alternativa para sair da crise e devido à pressão popular, o país escolhesse implantar o socialismo, assim como ocorreu na Rússia em 1917 com a Revolução Russa. Então, esses grupos dominantes, com medo da implantação do socialismo por causa da crise, decidiram apoiar partidos de extrema-direita conhecidos na Europa como fascistas e que defendiam a construção de um Estado forte, centralizado, nacionalista, anticomunista e totalitário, no qual, para chegar ao poder, utilizaram-se de práticas violentas e intensa propaganda política. O nome fascismo vem da palavra fatio, que em italiano significa feixe e faz referência a um antigo símbolo do exército romano, o feixe de varas, que representava força e união militar. Adotado pelo fascismo italiano, ajudou na época a dar forma à ideologia de união das diferentes classes sociais sob a autoridade de um chefe. Durante esse período, consolidou-se na Europa o governo fascista de Mussolini na Itália, o nazismo de Hitler na Alemanha, o franquismo de Francisco Franco na Espanha e o salazarismo de Salazar em Portugal, mas os dois principais foram mesmo o fascismo e o nazismo. A ascensão do fascismo, liderado por Benito Mussolini na Itália, se deu com a criação do Partido Fascista Italiano, no qual seus militantes, chamados de esquadras, utilizavam camisas negras e contavam na época com o apoio dos grandes industriais. Em 1922, na Itália, esse partido conseguiu realizar a chamada Marcha sobre Roma, exigindo na época o poder ao rei Vítor Emanuel III. Como o rei já estava enfraquecido politicamente, ele acabou designando Mussolini como chefe do Ministério Italiano, com a função de organizar um novo governo. Com o apoio da burguesia e da OVRA, a polícia política fascista, Mussolini e os fascistas foram eliminando os adversários com prisões, torturas e fraudando eleições. Em 1925, Mussolini conseguiu ganhar o título de Duce, do latim generalíssimo, e implantou o fascismo na Itália, acabando com o governo do rei Vítor Emanuel III, fechando partidos políticos e dominando a imprensa. Com o início desse regime autoritário, ele também se aliou à Igreja Católica, criando o Estado do Vaticano através do Tratado de Latrão, e investiu no desenvolvimento industrial e agrícola e também na expansão territorial da Itália, aliando-se a Hitler na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Já o nazismo surgiu através da liderança de Hitler no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no qual seus militantes, conhecidos como nazis, eram ex-oficiais, pequenos comerciantes nazistas, antissemitas, ou seja, contra judeus e anticomunistas em sua maioria. Devido à crise que a Alemanha vivia logo após a Primeira Guerra Mundial e também às punições que a Alemanha ganhou no fim do conflito, que serviram para agravar ainda mais a situação econômica e difícil da Alemanha, o partido de Hitler decidiu organizar um frustrado golpe de Estado
para tomar o poder, que ficou conhecido como Putsch ou Golpe de Munique, em 1923. Hitler foi preso e na prisão dedicou-se a escrever o livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, no qual expôs suas ideias políticas fundadas no princípio do totalitarismo, nacionalismo, racismo e anticomunismo, no qual esse livro é considerado a Bíblia do regime nazista. Hitler saiu depois de 3 anos da prisão. As propostas extremistas do Partido Nazista de Hitler só ganharam notoriedade com a crise de 1929, recebendo o apoio de uma grande parcela da elite. Em 1932, seu partido conseguiu a maioria dos votos no parlamento, chamado de Reichstag na Alemanha, devido às promessas do seu partido em meio à crise. Em 1933, o próprio presidente von Hindenburg nomeou Hitler chanceler, ou seja, chefe do governo alemão, e Hitler iniciou a implantação do nazismo na Alemanha, promovendo a eliminação de seus opositores. Nessa época, ele dissolveu o Partido Comunista, acusando-o de ter incendiado o parlamento, para desencadear propositalmente na Alemanha a perseguição a comunistas e seus simpatizantes. Hitler proibiu os partidos políticos, exceto o nazista, de existir, também proibiu os sindicatos e criou em 1933 a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado alemão, que estabeleceu o terror, a censura, a perseguição a opositores e grupos étnicos vistos como inferiores e responsáveis, segundo a ideologia nazista, pregada agora na Alemanha por Hitler, pela miséria do povo alemão, como judeus, eslavos e negros. Durante o seu governo, Hitler conseguiu a estabilização econômica e contrariou as punições dadas à Alemanha pelo tratado firmado no final da Primeira Guerra Mundial, iniciando o rearmamento do país. Hitler, a partir de tudo isso, passou a almejar a construção do chamado espaço vital, ou seja, a anexação, dominação de territórios vizinhos considerados essenciais para a formação da Grande Alemanha. Essas pretensões de Hitler com o nazismo será a causa principal da Segunda Guerra Mundial, que será o nosso tema de estudo da última aula do segundo bimestre. E por último, durante o período entre guerras, tivemos a Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre os anos de 1936 e 1939, e foi considerado um ensaio da Segunda Guerra Mundial. E devido à crise que a Espanha estava passando como consequência da crise de 1929, serviu para implantar também o regime extremista de Francisco Franco na Espanha, com o apoio militar do fascismo e nazismo. As potências nazifascistas aproveitaram-se do conflito para testar seu poder bélico. O mais famoso dos experimentos feitos pelos nazistas foi o bombardeio e destruição da cidade de Guernica, retratado pelo pintor Pablo Picasso em sua mais famosa obra. Bom, queridos alunos, essa foi a aula de hoje sobre o período entre guerras. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos!